Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conheça Mais. Hoje nós vamos receber a Maria Isabel Pedroso. A Maria Isabel é gerente executiva de relações com investidores da São Carlos Empreendimentos. Isabel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Obrigada, Leandro. Obrigada mais uma vez por receber a São Carlos aqui na XP. Bom, acho que muitos de vocês já sabem, mas para explicar um pouquinho a companhia, a empresa de São Carlos faz gestão ativa de portfólio, é do segmento imobiliário, a gente é uma empresa patrimonialista e o que a gente faz basicamente é fazer compra de imóveis que têm grande potencial de apreciação de receita e valorização, administrar esses imóveis, fazer gestão ativa através de um retrofit ou agregar valor através de uma obra ou até mesmo alguma ineficiência de documentação, locar esses imóveis para locatários, melhorar essa locação, né? Alocar sempre por um preço melhor depois dessas melhorias feitas e, em alguns anos, vender para o mercado quando as receitas ficam estabilizadas e aí permitindo que o acionista monetize esse valor através do crescimento do papel, da ação, né? Ótimo. Isabel, eu ia te pedir, inclusive, para a gente comparar isso um pouco com outras empresas do setor imobiliário. Como é que se diferencia a São Carlos com relação a construtoras, por exemplo, para ficar claro para o pessoal? A construtora, basicamente, ela olha um terreno, ela corre o risco todo de desenvolvimento, 3, 4, 5 anos, e uma vez o imóvel pronto, ela vai vender a mercado. O business da São Carlos é diferente, a gente não corre risco de desenvolvimento. A gente faz a gestão ativa através de um portfólio de imóveis que é existente. Então, a gente compra esses imóveis, como eu havia dito anteriormente, com alguma ineficiência ou sempre com potencial de apreciação de receita. Trabalha nesses imóveis fazendo uma gestão dia a dia. A gente tem um time dedicado de operações para agregar valor mesmo, atender os nossos clientes e vender quando esses imóveis atingirem uma locação estável. Muitas vezes, a gente já vendeu isso no passado, imóveis para fundos imobiliários. Grande parte desses fundos imobiliários investem em imóveis que geram receitas estáveis. E é o que justamente a São Carlos a gente vende quando esse potencial de receita fica estável, ou seja, não existe mais potencial adicional de apreciação de receita. O que a gente faz com esses recursos uma vez vendidos? A gente recicla o portfólio, então usa esses recursos para comprar outros ativos que tenham, mais uma vez, potencial de crescimento de receita. Tá certo, tá bem claro. Bom, então, olhando um pouquinho para o setor, como é que vocês estão enxergando o setor imobiliário agora e as expectativas? Cenário desafiador para o segmento imobiliário, a gente está observando a vacância crescente, taxa de juros crescente, isso obviamente prejudica um pouco o business e principalmente a valorização dos imóveis, né? Quando a taxa de juros sobe, a valorização dos imóveis tende a cair. Apesar desses desafios do mercado, a São Carlos tem tido resultados bastante sólidos, bastante consistentes. A gente acabou de receber a última avaliação da CBRE, uma consultoria externa dedicada no mercado imobiliário. Final de setembro, eles avaliaram os nossos imóveis todos em 4,5 bilhões de reais, sendo que, se a gente comparar a mesma base de ativos de um ano para cá, a gente teve valorização de 3% desses imóveis. Uma valorização mais ou menos consistente com a inflação, ou seja, a gente não teve perda real. A maior parte do mercado, a maior parte das empresas sofreu perda real e a gente não teve essa perda, que é uma grande conquista para a companhia. Então, estamos satisfeitos. E por que a gente consegue fazer isso, né? A gente acredita que o nosso portfólio é defensivo, tem preços muito competitivos e esse é um grande diferencial num mercado mais ofertado, né? Onde a oferta é maior do que a demanda em muitas praças. Tá certo. Bom, vamos entrar um pouquinho nos resultados que vocês divulgaram recentemente, né? Esses resultados trouxeram alguns destaques com relação a operações no período. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essas operações? Claro, Leandro. A gente apresentou o resultado da companhia semana passada, resultados consistentes de alta rentabilidade, lucro líquido crescendo 8% nos 9 primeiros acumulados desse ano, 9 primeiros meses versus os 9 primeiros meses do ano de 2013. E a gente destacou e anunciou 3 importantes conquistas nesse último trimestre. A primeira delas foi a locação de 68% de um imóvel chamado Centro Administrativo Cidade Nova, no Rio de Janeiro. A gente locou para uma empresa de primeira linha, contrato de longo prazo, a preços competitivos, foi uma conquista importante. Lá é um imóvel com uma laje super grande, mais de 6 mil metros, um diferencial interessante nesse imóvel, uma localização estratégica. Outro destaque importante foi a alocação de mais 10% no imóvel EZ Towers, Torre A,
que é um imóvel que fica aqui em São Paulo, na Chucrizaidan, na zona sul de São Paulo. Uma região que está crescendo bastante, a gente realmente acredita muito nessa região, desenvolvimento dessa região. A infraestrutura está sendo levada para lá, prolongamento, alargamento da via, enfim, uma série de melhorias estão sendo feitas ali na região. Esse imóvel tem uma série de diferenciais, como, por exemplo, um elevador que pretende ser um dos mais modernos que a gente tem visto por aí, com eficiências de energia que podem acarretar um barateamento do condomínio. Isso, obviamente, atrai as empresas. Um aproveitamento de uso de carpete também, bastante interessante. Tem uma eficiência de mais ou menos 10% a mais do que a média dos imóveis AAA. É importante ressaltar que esse é um imóvel AAA. E aí a gente vai, com esses 10% locados que a gente conseguiu agora no último TRI, a gente vai somar 35% do imóvel locado. Então essa é a segunda conquista. A terceira conquista é uma conquista bem importante. A gente vendeu 105 milhões de reais em 2 ativos do portfólio, ambos aqui em São Paulo, ambos ativos com receita estabilizada. Imóveis monousuários, né, ocupados por um usuário só, contratos de longo prazo, e tiveram uma taxa de interna de retorno de 31,5% ao ano, mais inflação. Então, um projeto bastante interessante. A São Carlos ficou mais ou menos 6 anos nesses projetos, investiu aproximadamente 37,5 e vendeu por quase 105 milhões. Então, acho que foi uma conquista bastante importante nesse mercado desafiador que a gente está vivendo nesse momento. Que é muito importante nesse ambiente de demanda crescente e um mercado não tão aquecido. Sim. Correto. Para a gente concluir, até para ajudar o pessoal que acompanha o setor, acompanha as ações da companhia também, eu queria te perguntar qual é a métrica mais apropriada de avaliação da companhia e como é que os investidores podem saber se o preço da ação está adequado? A gente costuma usar na São Carlos uma métrica chamada NAV, que precifica o valor líquido dos ativos. E como é que a gente calcula esse valor? A gente usa essa referência da avaliação terceirizada da companhia consultoria CBRE, que foi justamente soltada agora em setembro. A gente usa esse valor de 4,5 bilhões de reais, a gente desconta a dívida líquida da companhia, chega nesse valor total de NAV, que é o valor líquido dos ativos, divide esse valor pelo número total de ações e a gente chega hoje, a preço de hoje, a R$ 57,6 por ação. E aí, o que significa isso? Se eu vendesse hoje o meu portfólio e pagasse toda a dívida que a companhia deve, eu obteria um preço por ação de R$ 57,6 reais. E aí, se você for ver hoje o meu papel, só para lembrar a todos, o papel é SCAR, né? SCAR3, é o papel da São Carlos. O papel está sendo negociado em torno de 30 e poucos reais por ação. Então, você vai falar, olha, se o preço está sendo negociado a 30 e esse valor intrínseco dos ativos vale 57,6 a preços de hoje, eu acho que, eventualmente, pode representar uma oportunidade grande para um investidor que seja interessado em investir nesse mercado imobiliário, que seja um investidor de longo prazo. Acho que é importante reforçar também a empresa imobiliária, né? E a São Carlos, em particular, é uma empresa de ciclos, né? Então, segue o ciclo imobiliário, então é um investidor de longo prazo que quer investir nessa apreciação e realmente está num momento de ciclo, eventualmente de mais oferta, é um momento interessante, porque na hora que esse mercado voltar, o investidor já vai estar... Vai se beneficiar. Vai se beneficiar, exatamente. Excelente. Isabel, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que as suas explicações vão ajudar bastante o pessoal que acompanha o setor e que acompanha a empresa. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. E mais uma vez, espero estar aqui de volta em breve aqui na XP TV. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação. Esse foi mais um programa Conheça Mais.